Pobre vítima. O professor Emir Sader dá nova demonstração de sua incultura, ao embelezar Oscar Wilde como vítima da repressão capitalista, um estereótipo que bem se prestaria aos fins de propaganda política que o sociólogo Spiano tem em vista, se não tivesse o defeito de ser historicamente falso. Wilde usou e abusou de menores de idade na Argélia, desfrutando dos prazeres sexuais do imperialismo, e hoje não seria condenado pelo puritanismo reacionário, mas pelos movimentos progressistas de defesa dos direitos da criança. Sua pena não seria de 2 anos, mas de 8 ou 10, e ele seria massacrado pela mídia de esquerda, junto com quem se metesse a defendê-lo. Wilde era um cínico, que se deleitava nos corpos de meninos árabes com a maior desfaçatez, enquanto seu companheiro de aventuras, André Gide, que no fundo era homem de bem, só entrava na brincadeira à custa de dilacerantes dramas de consciência. Até quando a ética intelectual mais elementar, até quando os deveres mais comezinhos de informação acurada e consistência lógica serão sacrificados no altar de um grosseiro oportunismo político, sem que ninguém perceba que nem mesmo a esquerda pode ganhar com isso nada de sólido e duradouro. Cartas a M.F. do Nascimento Brito I. Prezado senhor, na edição do dia 5 do Jornal do Brasil, fui objeto de uma difamação ostensiva e mentirosa, por haver desagradado a alguns ídolos da esquerda com o sucesso do meu livro O Imbecil Coletivo. O JB, usado indevidamente como instrumento de retaliação por pessoas que só sabem responder a argumentos com insultos, não só publicou informações totalmente falsas a meu respeito, como distorceu as declarações do poeta Bruno Tolentino, que ao ler a matéria ficou extremamente chocado com a transformação sofrida por suas palavras, as quais, de defesa, viraram ataque. Fiz publicar uma refutação, em anúncio pago pela Academia Brasileira de Filosofia, mas isto não exime o jornal de seu dever de respeitar meu direito de resposta. Não posso crer que o JB seja tão subserviente aos movimentos de esquerda até o ponto de conceder a seus porta-vozes o direito ilimitado de mentir, sem terem de prestar satisfações às normas mais elementares do bom jornalismo. Se esses indivíduos, pelo simples fato de terem empregos em jornais, já se arrogam a esse ponto o direito de manipular a opinião pública, quem poderá conter sua prepotência se amanhã ou depois se apossarem do poder de Estado? Só para dar um exemplo de até que ponto eles se permitem chegar, não tem a menor justificativa chamar filósofo autonomeado, como fizeram, a alguém que o próprio JB, em edições anteriores, declarou ser filósofo de alto nível, e que aliás é reconhecido como tal pela Academia Brasileira de Filosofia, pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, pela Universidade Católica do Salvador e por mais todos os estudiosos brasileiros de filosofia não comprometidos com a ideologia esquerdista. Nem é lícito dizer que o anúncio acima mencionado foi pago por mim, quando quem o pagou foi a Academia Brasileira de Filosofia, como se pode verificar na contabilidade do JB. Mas, no caso, era mesmo preciso mentir, pois o reconhecimento desse simples fato já traria o desmentido automático do rótulo infamante, filósofo autonomeado, e desmontaria todo o ardil concebido para me difamar. Eu não gostaria de ter de ir aos tribunais para restabelecer a verdade, por isto recorro a VSA, solicitando-lhe que exija de seus subordinados um comportamento à altura de uma ética jornalística que o JB, ao longo de sua existência, sempre soube respeitar, mas que alguns deles, hoje, queriam dever subordinar-se a considerações de oportunismo ideológico. Segunda prezado senhor, que VSA é jornalista sério, o Brasil inteiro sempre soube. As explicações detalhadas que agora me oferece, em resposta à minha carta de 10 de setembro, mostram que é também homem amável e atencioso. Desejo apenas insistir num ponto. Além de ser tratado como um filósofo autonomeado e de ver posta em dúvida até a atividade profissional de jornalista que exerço há 30 anos, ainda tive de suportar o mais torpe dos desaforos. Não é homem. Nunca desci nem desceria jamais a esse nível, e por isto não é justo VSA dizer que a aspereza polêmica foi igual, de parte a parte. Foi manifestamente desigual. Assinala VSA que, pelo direito penal brasileiro, simples menções à má qualidade intelectual de um cidadão não constituem ofensa à honra. Mas pode haver mais ostensiva ofensa à honra de um homem do que negar sua condição de homem. E mais desigual ainda é que o jornal trata o autor dessa baixeza como intelectual de gabarito, e a mim como uma revista pretensioso. VSA reconhece que eu tinha direito a uma resposta. Pois enviei uma e foi totalmente ignorada. Somente por isto fui obrigado a aceitar o oferecimento da Academia Brasileira de Filosofia, de publicar uma outra resposta, mais breve e fatalmente incompleta, em anúncio pago. E por mais áspera que fosse a resposta, em qualquer de suas duas versões, ela não desceu em momento algum ao nível das falsas imputações e à linguagem grosseira usada por meus detratores. Pergunto, por acaso a resposta completa e detalhada que enviei ao JB chegou às mãos de VSA, ou, ao contrário, a redação deixou que VSA tomasse sua decisão baseado somente na leitura da reportagem e da matéria paga, portanto, num conhecimento incompleto dos dados envolvidos. Ao encerrar a polêmica abruptamente, o JB deixou a situação desequilibrada.
Um lado teve de pagar para rebater insultos que o outro fez publicar de graça, e com o apoio ostensivo do jornal. Isso não é justiça de maneira alguma. Terceira, por Bruno Tolentino, voltando de viagem, tive a enorme surpresa e desgosto de ler na edição de 4 de setembro, completamente alteradas, as declarações que fizera a repórter Cristiane Costa. Lembro-me de ter dito que Olavo de Carvalho, homem discreto e ocupado tonsamente de seus estudos e de sua atividade pedagógica, escrevera durante 20 anos para um estreito círculo de amigos e alunos, e que eu, vendo a grande importância do seu trabalho, o incentivara a publicá-lo em livro para que seus preciosos ensinamentos pudessem beneficiar a todo o país e não apenas ao Zé Pifio. Argumentando com vigor contra sua mórbida indiferença ao movimento editorial e a toda a publicidade, insiste especialmente para que divulgasse 3 textos, que até então circulavam em apostilas e notas soltas, uma filosofia aristotélica da cultura e o Jardim das Aflições, pelo seu valor filosófico extraordinário, e o Imbecil Coletivo, na época ainda incompleto, por ser obra destinada, segundo eu dizia, a fazer barulho, isto é, a obter o sucesso que de fato veio a obter, com uma edição esgotada em 2 semanas. Feito isso, gabei-me com justo orgulho de ter tirado da toca um urso cujo rosnado hoje amedronta muitas galinhas. O editor da matéria, pois não acredito que a própria Cristiane o fizesse, conseguiu inverter por completo o que eu disse. Olavo de Carvalho foi mostrado no JB, mediante uma curiosa transmutação de minhas palavras, como um carreirista maquiavélico e ávido de publicidade, um homem que nunca conheci e do qual, se o conhecesse, eu não me daria o trabalho de falar. Não posso explicar esse fenômeno senão pela intenção de difamar um inocente e de lançar em minha culpa pela difamação. Se o editor da matéria ousou falsear a esse ponto as minhas declarações, pode-se perguntar, qual a credibilidade que sobra ao restante do seu texto? Bruno Tolentino.